Difícil não comentar isso, né? Não sei quantas pessoas sabem, mas eu fui salvar a minha palavra. Eu não sei quem já fez isso, mas eu salvei um outro arquivo por cima. E eu não consegui recuperar. A gente conseguiu recuperar partes da palavra. Mas muitas pessoas falaram, agora que a gente sabe que vai ser bom mesmo. Porque eu vou ter que estar ainda mais dependente do Espírito Santo para trazer elas. Então eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas eu não sei quantos aqui ouviram a minha última palavra. Mas a última palavra que eu preguei foi sobre quando Jesus é o centro da minha vida, né? E quando eu estava conversando com o Reis sobre o que Jesus estava falando no meu coração, sobre ele ser o centro da nossa vida, eu falei para ele, o Espírito Santo está falando para eu falar sobre Jesus ser o centro da minha vida e Jesus ser o centro da minha igreja. Só que na última palavra eu só consegui falar a parte de Jesus sendo o centro da nossa vida. E ele falou, então, na próxima pregação, fala sobre Jesus sendo o centro da nossa igreja. Então, o tema dessa palavra de hoje é quando Jesus é o centro da minha igreja. Amém? E quando eu estava, escrevendo sobre ela, eu fiquei pensando como é estranho, soa estranho falar isso, né? Porque como assim existe a possibilidade de Jesus não ser o centro da igreja? Como isso seria possível, né? Jesus não ser o centro da igreja, que é parte dele, né? Ele é o cabeça. Mas, gente, infelizmente isso é possível. A gente vê muito isso, sabe? E por que será que às vezes Jesus tem sido deixado de lado um pouco da igreja e a igreja tem focado muitas vezes em pessoas, em fórmulas, em muitas vezes objetos e tem deixado Jesus um pouco de escanteio, né? Por que que isso acontece? Bastante. Eu acredito muito que é por falta de conhecimento. Quando a palavra fala que o povo dele perece por falta de conhecer, isso é muito real. E eu creio que pelo povo de Deus não ter conhecimento da nova aliança que Deus fez com a gente. Gente, a gente precisa entender o que é a nova aliança. Porque tudo mudou a partir da nova aliança. Eu preciso só aqui explicar o que é a nova aliança, porque a gente tem o tempo todo pessoas chegando, novo na igreja e às vezes não sabe o que é a nova aliança. Nova aliança foi uma nova aliança que Deus fez com a gente, né? Mas só para explicar, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel na antiga aliança, que é ali o Velho Testamento. E essa velha aliança foi feita através de Moisés, com entrega da lei. E ali naquela aliança, se você fizesse, você era abençoado, se você não fizesse, você era amaldiçoado. Então, nós todos estávamos destinados ao fracasso e à morte, porque ninguém jamais conseguiu cumprir todas essas leis para que fossem salvos. Então, o que Deus fez foi enviar Jesus para cumprir toda a lei no meu e no seu lugar, morrer por nós, nos perdoar dos nossos pecados. E aí agora, através da graça, pela graça, crendo através da fé em Jesus, nós hoje temos o perdão dos nossos pecados. Nós hoje somos completamente libertos. Nós recebemos salvação e todas as bênçãos através da fé em Jesus, no que Ele fez por nós na cruz. Então, às vezes, pelas pessoas não entenderem isso ainda, e também por uma visão embaçada da religiosidade, ela acaba colocando outras coisas no centro da igreja, ao invés de Jesus, somente Jesus. E o evangelho da graça é o evangelho que coloca Jesus no centro. E é somente sobre Jesus. E é somente sobre a completude da obra dele. Ele é suficiente. É Jesus e mais nada. É Jesus e ponto final. O evangelho da graça é o
o evangelho de Jesus. Às vezes a gente fala, né, o evangelho da graça. É como se eu estivesse falando o evangelho do evangelho, porque só existe um evangelho. O que é evangelho, gente? Boas novas. Boas novas sobre o quê? O que eu acabei de falar. De que eu e você não estamos mais condenados à morte, mas somos salvos pela graça. Usufruímos das bênçãos hoje pela graça. Isso é a boa notícia. Por isso que só tem um evangelho, que é o evangelho da graça. Mas às vezes a gente precisa falar isso. Por quê? Porque às vezes tem outros tipos de evangelhos sendo pregados que não é o da graça. Então a gente tem que fazer como Paulo fazia. Né? Em Atos ele fala, eu sou ministro do evangelho da graça. Para que as pessoas entendessem que era o que ele estava falando que era o verdadeiro evangelho. E não o que muitos falsos mestres apareciam falando. E eu queria ir com vocês para Gálatas, que mostra isso, Paulo falando isso. Olha o que diz Gálatas 1. Uma carta de Paulo aos Gálatas, falando assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gente, se eu e o Reinaldo aqui começasse a amaldiçoar todo mundo que prega algo diferente do que o evangelho da graça, a gente acha que seria preso, sei lá. Mas Paulo, ele falou isso. Só existe um evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho que tem Cristo no centro da nossa igreja. E é o evangelho da graça. E olha que engraçado que ele fala ali no versículo 6. Ele fala assim, admire-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça, para seguirem outro evangelho. Ou seja, Paulo está falando assim, vocês estão abandonando Deus para seguir uma ideia. Vocês estão trocando Jesus e a graça dele para seguir uma ideologia, uma doutrina humana. E ele fala, não é sobre doutrinas humanas, é sobre Jesus e somente Jesus. Amém. E aí o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. Na minha última palavra eu falei sobre 3 características de quando Jesus é o centro da minha vida. E aí hoje ele trouxe 3 características também. Não sei se foi coincidência, mas foram 3 também. Sobre as características de quando uma igreja tem Jesus no centro. Amém? Vocês querem saber? Eu também quero. Eu também quis. E a primeira característica de quando... quem estiver anotando, eu recomendo muito gente a anotar, sabe? Às vezes eu falo assim, para quem está anotando, aí eu vejo, tipo assim, quase ninguém anotando, mas eu falo pela fé, entendeu? Profetizando que um dia vocês vão anotar, porque a gente sabe que quando a gente anota, duas vezes fixado na nossa mente o que a gente está ouvindo. Então, eu recomendo nem que você anote no seu celular, no bloco de texto. Anota, porque você está ouvindo e você está tendo que escrever. E aquilo te ajuda a trazer da mente para cá. Amém? Só uma pausa para estimular, para incentivar vocês. Quando Jesus é o centro, a igreja cresce de forma saudável. A igreja tem um crescimento saudável. Por quê, gente? A gente ouve muito, às vezes, as pessoas falando assim, olha, eu fui num curso de como fazer a igreja crescer. E, gente, é muito fácil substituir Jesus por uma fórmula de crescimento de número de pessoas.
ao invés da gente depender completamente de Jesus. É claro que Deus escolheu a mim e a você para compartilharmos Jesus. Amém? Compartilharmos sobre a nossa igreja. A gente está falando aqui hoje sobre igreja, amém? Então Ele nos usa para isso, para que a gente compartilhe, para que a gente convide, com certeza. Mas a gente faz isso de uma maneira natural, genuína. Você está ouvindo algo que está te alimentando, está te fazendo bem, está te transformando. Naturalmente, você vai falar disso para o seu amigo, para o seu colega. Quando você ouvir alguém que está precisando de uma palavra, você vai falar, você vai convidar para vir receber aquilo que você também está recebendo. É algo orgânico, é algo natural. E não é nada forçado que você tenha que fazer. Sabe, a gente conheceu muitas fórmulas de crescimento. Por exemplo, o G12. E eu vou citar aqui, gente, porque isso é do diabo mesmo, tá? São fórmulas de manipular, controlar pessoas para que haja um crescimento de números. E eu e o Reinaldo, acho que Deus permitiu a gente viver algumas coisas que é para a gente saber o que não fazer. O que não fazer. E, por exemplo, esse G12, você é tipo um programa de pirâmide, né? Você se torna discipulado, né, do seu pastor. E aí, quando você se torna um 12 dele, porque ele tem 12 líderes debaixo dele. Aí, quando você se torna um 12 dele, você precisa fazer 12 pessoas. Então, você precisa ter 12 pessoas embaixo de você. Aí, a pessoa debaixo de você precisa ter 12 também. Então, ela tem que ter 12. Se vira, meu filho. Você tem que ter 12 pessoas debaixo de você. Você precisa estar liderando 12 pessoas. Você precisa estar chamando 12 pessoas. Você precisa... E se vira. Morre, mas traz esses 12. Gente, eu não estou exagerando. Eu tô falando com propriedade. Eu vivi isso. Não foi algo que alguém contou. Quando alguém me conta algo, eu sou mais tranquila. Mas quando eu vivi, eu posso falar, porque é isso, sabe? E esse modelo, gente, a gente percebe que é simplesmente para aumentar o número de pessoas na igreja. Porque não importa se a pessoa está bem, se não está. Se a pessoa está preparada ou não está para liderar outra pessoa. Você quer liderar, vem para liderar. Não importa se a pessoa está machucada. Aí é uma pessoa machucada, cuidando de outra machucada, que cuida de outra machucada. E nisso, gente, um monte de gente não saudável, para não falar doente. Um monte de gente não saudável. Isso não é um crescimento saudável para a igreja. Quando a gente entrou para Nova, no nosso primeiro dia lá, a gente chegou na Nova, entregaram um caderninho pra gente. E ninguém lembra desse caderninho, é engraçado, porque a gente comenta com o pessoal da Nova, né? Ninguém lembra. Eu acho que aquilo ali foi feito de Deus, só pra mim e pra você. Porque ele tá ali junto comigo, porque ele viu esse caderninho, não fui só eu. Mas esse caderninho estava escrito lá, G12, MDA, e aí vários tipos dessas fórmulas de crescimento, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito que eu vim visitar uma igreja que também tem G12, MDA e não sei o quê. Eu sei que eu não conseguia mais nem prestar atenção no louvor, gente. Eu falei, eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eu não acredito que eu estou visitando uma igreja que também tem essas fórmulas. Eu falei, eu vou parar aqui agora. Parei do louvor, sentei e fui ler o caderninho. E quando eu abri o caderninho, estava escrito assim, todas essas fórmulas de crescimento, estava assim, e outras heresias. Aí eu... eles acreditam que isso é uma heresia, glória a Deus. Aí, nisso, eu falei assim, gente, eu não sei que igreja é essa, mas eu já estou amando. Porque se tem uma coisa que eu não quero, que eu quero ficar longe desse tipo de fórmula de crescimento. Porque a gente tinha número de batizandos, a gente tinha que batizar não sei quantas pessoas por mês, gente. Dane-se se a pessoa queria batizar ou não. Ficava aquela forçação de barra para batizar a pessoa. E aquela coisa de religiosidade, se você não se batizar, você vai para o inferno. E não sei o quê. Gente, sabe? Enfim, aquilo ali foi de Deus pra gente.
para a gente entender que era ali o nosso lugar. Era ali aquela igreja para a gente, de que tinha Jesus no centro e que ela crescia de forma saudável. E, enfim, gente, outras fórmulas, projetos sociais, projetos políticos, que não são ruins, mas não podem substituir Jesus. Qual é a intenção de se fazer um projeto social? Qual é a intenção de fazer qualquer tipo de projeto? Tem que ser amar as pessoas, transformar aquelas vidas, que elas encontrem Jesus em primeiro lugar. Porque não adianta a barriga delas estar cheia sem Jesus. Porque Jesus vai ensinar elas também a elas conquistarem tudo que elas precisam. A gente não pode, uma igreja que tem Jesus como centro, não se rende à liderança controladora, manipuladora, e nem nos rendemos a distribuir títulos. Diácono, liderança profética, apostólica. Gente, isso é bíblico? Sim, mas infelizmente é muito deturpado. E as pessoas às vezes utilizam desses títulos para poder crescer. E a gente, como igreja, não podemos nos render a uma manipulação das pessoas. Porque existe muito isso. As pessoas, elas querem títulos e querem cargos. E se você não der isso a elas, elas não falam. Mas dá-se a entender de que elas vão sair da igreja. Se elas não vierem aqui na frente pregar, se elas não tocarem ali no louvor, se não cantar aqui no louvor, se não for líder disso, se não tiver isso, elas saem. E o que acontece em muitas igrejas que não confiam em Jesus no centro, elas se rendem a essa manipulação. E elas começam a ceder a tudo que as pessoas querem. Você quer um cargo, eu te dou um cargo. Você quer uma liderança, eu te dou uma liderança. Você quer cantar, você canta. Você quer pregar. É aqui vira um salseiro. E aí vem um falando uma coisa num dia, no outro dia vem outro falando outra. Totalmente desalinhada. Aí você fica, tudo é uma bênção. Nem tudo é uma bênção. A gente precisa ter uma linha de entendimento da palavra. E a gente não pode se render ao que as pessoas querem para poder crescer em número, gente. E a gente aqui é uma igreja que a gente não se rende, não adianta. E a gente não vai se render a manipulação nenhuma. Não importa se eu tiver que pregar aqui para 5 pessoas, eu vou pregar para 5 pessoas. Eu sei que essas 5 não estão atrás de título, não estão atrás de pregar, de aparecer. Elas estão aqui por causa de Jesus e somente Jesus. Pode dar uma salva de palmas para ele. E a igreja que tem Jesus no centro precisa ser assim, gente. Eu vou te falar, às vezes não é fácil. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente precisaria de um número maior. A gente passa às vezes por situações que a gente precisaria de uma quantidade maior de dízimos e ofertas para poder pagar isso, para poder fazer aquilo outro. E aí às vezes os pastores eles se sentem tentados em, tá bom, então faz o que... E aí o pastor fica na mão do membro, gente. Tem que ficar fazendo tudo que o membro quer fazer. E não é uma forma saudável de crescimento. A gente quer crescer em número? Sim, porque a gente quer alcançar pessoas com esse evangelho verdadeiro que me transformou, que transformou vocês. Com certeza a gente quer crescer em número. Isso não é errado, isso é legítimo. Só que não a custo de pessoas destroçadas, de manipulação. Entende? Não, a gente não abre mão de crescer de forma saudável. Amém? E uma igreja que tem Jesus no centro não abre mão de crescer de uma forma saudável. Nunca desistir de ensinar as pessoas a escolherem a igreja que elas querem para elas ou a permanecer na igreja pelo motivo certo, que é Jesus.
Porque hoje em dia, gente, como que as pessoas escolhem a igreja que elas querem frequentar? Quais são os critérios? Vou até tomar minha água assim, ó. Quais são os critérios que as pessoas têm hoje para escolher essa é a minha igreja ou para decidir vou permanecer nessa igreja? Quais são os critérios, sabe? Que uma pessoa escolhe uma igreja. Estrutura. Tem que ter sala para o kids. Tem que ter sala para os adolescentes. Tem que ter o louvor para eu exercer o meu dom. Tem que ter ar-condicionado. Tem que ter menino bonito, menina bonita. Né? Isso sai bastante para os jovens. Tem muitos jovens, principalmente adolescentes, que eles escolhem a igreja de acordo com se tem menino bonito, se tem menina bonita. Vocês estão rindo? Mas é verdade, sabe? E nós, como pais desses adolescentes, a gente precisa desses adolescentes, desses jovens, a gente precisa ensinar para eles. Por que eles vão escolher a igreja? Por que você está nessa igreja, filho? Por que você está nessa igreja, filha? Não é por causa de menino bonito, a menina bonita, mas é por causa de Jesus. Jesus é pregado ali. Ali é uma palavra que faz você crescer espiritualmente, que faz moldar o seu caráter ao caráter de Jesus. É assim que você precisa escolher uma igreja. Porque tem gente que faz isso. E tem que ter variedade também, né? Se não tiver muita variedade de menina ou menino bonito, vai para a igreja que tem mais variedade de menina ou menino bonito. E não pode ser essa a escolha, né? Que a gente escolhe Jesus. Ou então, igreja que tenha bastante rolê. Também sai bastante isso, né? Escolher uma igreja que tenha bastante rolê. Ou uma igreja que tenha network, né? Que tenha ali contatos para o meu profissional. Ou então, uma igreja que possa me ajudar. Né, ajudar com o que eu estou precisando. Tem um cara lá naquela igreja que vai me ajudar. Eu vou para aquela igreja lá, não sou bobo. Vocês estão entendendo? Cara, em nome de Jesus, sabe? A nossa escolha por uma igreja, nossa escolha por permanecer numa igreja, não é porque fulano está lá, porque ciclano não está lá, porque aconteceu isso, porque não tem isso. Cara, vamos crescer, igreja. Vamos crescer. Sabe, espiritualmente, vamos amadurecer, entender que a igreja que a gente escolhe tem que ser uma igreja que tem Jesus no centro. E eu escolho Jesus, eu escolho a palavra, eu quero estar num lugar que eu me sinto alimentada. Que no final de um culto eu sinto minha pancinha cheia de Jesus. Amém? Qual deveria ser o critério 1? A palavra. Todas essas coisas são legítimas, são boas, mas são secundárias. Não adianta nenhum desses critérios se a palavra é rasa, se não te alimenta, se não fortalece a sua fé, se não te leva a crescer espiritualmente, a estatura de Cristo. Essa é a prioridade da igreja que tem Jesus como centro. Porque é a palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura. E é por isso que eu vou a uma igreja. Amém? Segunda característica. Quando Jesus é o centro de uma igreja, o diabo é jogado para escanteio. Não tem espaço para o diabo numa igreja que Jesus é o centro. Não tem espaço para o diabo. Muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes o diabo é o centro daquela igreja. Como que eu sei que o diabo é o centro de alguma igreja? Porque mais fala-se sobre o diabo, sobre demônios, sobre o pecado, sobre as trevas, sobre os tipos de principados, sobre os tipos de potestades. Aí você fala assim, será que em algum momento eles vão falar só o nome Jesus, assim, só? De repente escapuliu, assim, sabe? E, gente, uma igreja que tem Jesus como centro, ela tem Jesus como centro e nada mais. Não é Jesus mais diabo. Jesus mais tipos de potestades. Não é Jesus. A gente fala de Jesus a hora que a gente chega, no pré-culto,
E a gente fala de Jesus no último momento, quando a gente dá tchau ali, a gente fala, fica com Jesus. O Jesus, ele não divide o espaço dele com ninguém. Olha o que diz Colossenses 3, 1-3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês são novas criaturas nele. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra diz, agora os nossos pensamentos são pensamentos das coisas do alto. Eu quero saber os tipos de milagres, os tipos de bênção. Eu quero saber o fruto, as características do fruto do Espírito. Eu quero saber sobre isso, sobre quais as características da minha nova natureza. Quem eu me tornei em Cristo, quem Jesus verdadeiramente é, o que Ele fez por mim, quem Ele me tornou. O que agora eu tenho por direito em Cristo. É sobre isso que eu quero manter os meus pensamentos e a minha mente ocupada. Ai, Nanda, mas você não acha que você também, assim, você ignorar o diabo? Cuidado também. Ficar ignorando o diabo completamente assim. Cuidado. Cuidado com o quê? Coitado seria mais propício. Porque, Fernanda, você também está anulando o poder de Satanás? Gente, Jesus já anulou todo e qualquer poderzinho que Satanás tinha. A palavra fala que ele foi ao inferno e tomou a chave do inferno. Nem a chave da própria casa o diabo tem, gente. Porque Jesus tem a chave da casa dele. Ele manda entrar e sair. E aí já entra um outro pensamento, que daí é para uma outra palavra, né? Olha o que diz Colossenses 2, 15. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E eu fui no grego. E porque a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no... que eu acabei de falar aqui? No grego, né? Então, gente, quando a gente quer entender melhor algo, é muito legal a gente ir no grego, para a gente entender realmente, sabe, o significado daquela palavra. E aí eu fui lá no grego e infelizmente, a gente ainda não tem o original grego em português. Pelo menos se alguém souber de como ter acesso a isso. Eu coloquei ali em inglês, pedi pro JP colocar pra gente, eu não sei quem tá em treinamento com o JP, mas... Lê! Arrasou. No original grego, né? And having... É o mesmo versículo, tá, gente? Só que no original. And having disarmed the rulers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Deixa um pouquinho aí. Esse rulers aí, gente, significa os chefes. Aí tava assim, ou o chefe. Gente, ele desarmou o chefe. Ele desarmou o chefe. Está entendendo? Foi igual o teatro que a gente fez aqui do Acampa Dentro, que tinha o... Como que é o nome? O Thanos. E o Thanos era como se fosse o Satanás ali, né? E a gente veio... Eles vieram ali com a palavra e desarmaram o Thanos. Não tem poder nenhum. Eu achei um versículo que era o mais parecido com o original grego, que é a nova versão, a NVT, nova versão traduzida, não, transformadora. Colossenses 2,15, olha o que diz. Desse modo, desarmou os governantes, the rulers, e as autoridades espirituais e os
envergonhou publicamente ao vencê-los. E ali seria triunfando sobre eles na cruz. E eu coloquei, né, no dicionário a diferença entre vencer e triunfar. E vencer era como simplesmente ganhar algo. E triunfar era vencer de uma forma que haja celebração e reconhecimento do ato. Ou seja, houve um reconhecimento das trevas de que Jesus venceu, de que Jesus triunfou, de que Jesus desarmou eles. Então, se eles têm esse reconhecimento, quem dirá nós, filhos? A gente precisa reconhecer isso, confiar nisso e simplesmente não ter medo zero do diabo. Absolutamente zero. E quando o Espírito Santo estava falando isso ao meu coração, eu pensei assim, mas Nanda, mas Deus não fala pra gente vestir o quê? A armadura de Deus. Quem veste a armadura não é para lutar contra algo? Te peguei. As pessoas falando isso para mim, né? Me pegaram. Pois é, então vamos lá ver o que Efésios diz? Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós não somos mais um exército que batalha, que luta contra o diabo. Nós não lutamos mais contra o diabo. Por quê? Porque Jesus já lutou e já venceu ele na cruz. Então nós não somos mais um exército que precisa lutar contra o diabo. Nós somos um exército agora de ocupação. Jesus tomou posse disso daqui para mim. Eu vou lá e ocupo aquele lugar. E permaneço firme. Como que eu permaneço firme? Através da palavra, através da fé no que Jesus disse. Ele disse que eu venci com ele, eu venci. Eu não sou só vencedor nele, eu sou mais do que vencedor. E isso aqui pertence ao meu Jesus. Ele conquistou para mim e eu permaneço firme. Eu não abro mão desse lugar aqui, ó, desse território, do que Jesus me deu. Eu não abro mão. Então agora a gente só permanece no que Jesus já nos deu. Usando as armaduras, a palavra, a fé, as boas novas. Amém? E ali ele fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E não é legal a gente poder entender do que né? Do que ele, Paulo, está falando? Ficar firme contra a cilada. Preciso saber o que é essa cilada. Amém? Para eu entender. E o que é cilada? A gente vai no grego. Para poder a gente saber o que é aquela palavra ali no grego, cilada, significa. E eu pedi para colocarem ali, cilada, no grego, significa metodeia. Metodeia significa, trazendo agora para o português, mágica, truque, um esquema de distração. Então ele fala, se vista de toda a armadura, para que você possa ficar firme contra o esquema de distração do diabo. O que é essa distração, gente? É o diabo tentando distrair a gente do quê? Do foco em Jesus. Exatamente o que aconteceu com Pedro ali. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele caminhou sobre as águas. O diabo veio com uma cilada para enfraquecer Pedro ali. O diabo sabia que ele não podia vencer
diabo não pode mais vencer a gente, porque Jesus já venceu o diabo no seu lugar. Então o que ele faz agora é tirar os seus olhos de Jesus, te distrair com coisas, te distrair com circunstâncias, te distrair com palavras, seja o que for, para tirar o seu foco em Jesus. E é por isso que a gente precisa estar firme na palavra, para que nada nem ninguém possa tirar o nosso foco de Jesus. É como, sabe quando você assiste um filme e no filme tem ali, sempre tem essa cena, que tem o mocinho e o bandido. E aí eles estão num lugar escuro. E aí o mocinho tá com uma arma e o bandido também tá com uma arma. Aí eles estão perto, sabe aquela hora que seu coração começa a bater mais forte? Eu não sei vocês, mas quando eles estão no escuro, eles estão quase se encontrando, seu coração começa a bater mais forte. E aí o que o bandido faz? Ele pega alguma coisa, ele tá aqui, mas ele pega alguma coisa e joga do outro lado, pro mocinho achar que ele tá do outro lado e virar. E aí você o quê? Torcendo pelo bandido, você torce para que ele saia correndo. Gente, o que esses filmes fazem, né, gente? Eles fazem a gente torcer pelo bandido, gente. Eu não sei você, mas às vezes eu me vejo torcendo pelo bandido, torcendo muito, tipo assim, vai, bandido. E é exatamente isso que o diabo faz com a gente. Ele joga alguma coisa, você está ali focado em Jesus. Ele joga alguma coisa para você se distrair e tirar o seu foco de Jesus. E quando você tira o seu foco de Jesus, esse é o momento que você se torna suscetível ao erro. A errar, se afastar dele, se afastar das coisas dele, a enfraquecer a sua fé. E Jesus está me convidando e te convidando a olhar de volta para Ele. Ele é a fonte da sua força, Ele é a fonte da sua fé, da sua alegria, da sua energia. Em Jesus você encontra tudo o que você precisa. Família abençoada, cura, seja o que for, tudo você encontra através de Jesus. Amém, church? Terceira e última característica. Quando Jesus é o centro, nada, absolutamente nada, pode substituí-lo. Porque como o diabo não pode vencer a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso já foi decidido, consumado. As portas do inferno não prevalecerão. O que ele então faz, já que ele não pode vencer a igreja? Ele tenta substituir Jesus por outras coisas, para que a sua fé não esteja em Jesus, mas em coisas, em objetos, ou fé na sua própria fé. De repente você acha que orar de joelho no chão tem mais poder que uma oração, sei lá, sentado. Uma oração deitado. Meu Deus, que heresia orar deitado. Mas isso vem de um pensamento de substituir coisas por Jesus, porque você coloca a fé na forma que você ora. Você não pode, não é sobre a forma que você ora, nem o horário que você ora, nem o jeito que você ora. É sobre ter fé em Jesus, na obra que Ele fez por você na cruz. É sobre ter fé nisso, porque se você tiver fé em outras coisas, a sua fé é em vão, porque nada tem poder para te trazer um milagre, para te escutar. Só Jesus pode fazer isso por você. Muitas vezes o diabo tenta introduzir coisas que a princípio parecem inofensivas, como um óleo sagrado de Israel. Veja você. Pessoas pegam um óleo que é qualquer óleo, mas é lá de Israel, e pagam um olho da cara aqui. E aí eles acham que aquele óleo tem mais poder, porque é de Israel. Você está entendendo? Aí entra um crente supersticioso,
É uma nova versão de crente. Ele larga a superstição do velho homem, do mundo, e troca por uma espiritualizada. Mas continua sendo uma superstição, cara, que não vale nada, que não tem poder nenhum. Ou então uma campanha de 7 quintas-feiras. Ou um jejum de Daniel. Porque o jejum de Daniel, Nanda, você não está entendendo. Com certeza ele tem mais poder que os outros. Por quê? Porque eu não comi nada, menina. É uma miséria. Gente, olha, ainda bem que eu descobri a graça antes de chegar no jejum de Daniel. Eu só fiz, a gente fez até jejum tranquilo, assim, né? Perto de Daniel. Medo, né? E às vezes é 40 dias de jejum de Daniel, né? Você está entendendo que a pessoa pode até dizer que não, mas no fundo ela acha que o jejum tem poder para trazer aquele milagre para ela? Se for de Daniel, então, aí Jesus vai ficar com tanta pena. Gente, Jesus não fica mais com pena da gente. Ele olha para mim, para você, como mais que vencedor. E ele olha para você e fala assim: eu já te dei tudo. Você só precisa crer e agradecer. Ah, mas Nanda, eu preciso, sabe? Eu preciso ver, eu preciso fazer alguma coisa. Pois é, a gente vai te ensinar aqui a desprecisar de ver ou fazer algo. Porque é sobre crer e agradecer Jesus pelo que Ele fez. A permanecer firme no entendimento do que Jesus fez por mim na cruz. É isso que você precisa. É isso que tem poder. E às vezes eu ouço as pessoas falando: ah, porque eu fiz o jejum de Daniel. E aí, meninas, tem que ver no final, o que eu queria não aconteceu. Olha, dito e certo esse jejum. Aí eu fico assim, ó. Então, primeiro que eu tenho que fazer cara de paisagem, né? Porque para não assustar a pessoa. Principalmente quando ela entra na igreja. Eu não posso assustar assim de cara, né? Então eu tenho que fazer assim, é mesmo. Na minha mente, tá assim. Ah, então foi o jejum, né? Que fez acontecer esse milagre. Não foi Jesus há mais de 2000 anos na cruz que já te deu tudo. Aí eu só falo assim, aham. Mas ao longo do tempo a gente vai ensinando e a gente vai mostrando na palavra. De novo, não é baseado no que eu acho, no que faz sentido. É o que a palavra diz. Está consumado. A gente precisa entender que não tem poder em nada que eu faça, objeto ou alguém. Eu não posso substituir também Jesus por alguém, por um pastor. Sabe, muitas pessoas acham que aquele pastor tem mais poder. Então, às vezes, se eu estou com uma doença muito difícil, eu não oro declarando a minha cura. Eu vou até... Gente, vamos lá. Precisa se entender que eu não estou falando que é errado ir ao pastor e pedir uma oração. Amém? Isso é bênção, isso é lícito, isso é maravilhoso. Só que a gente não pode achar que é porque o pastor tem mais poder. Eu preciso entender tudo que Jesus... Talvez o que acontece é que o pastor, ele entendeu o que Jesus fez na cruz. Você ainda não. Aí o pastor que entendeu, ele vai falar: Jesus, obrigado por essa cura. Obrigado porque há 2000 anos atrás você morreu por ela. E a tua palavra diz que pelas suas pisaduras ela foi sarada há mais de 2000 anos atrás. Então revela a cura para ela. Todos os sintomas têm que sair agora em nome de Jesus. Porque você já sofreu por esses sintomas. Obrigado pela cura. Você é maravilhoso, Jesus. Mas no momento em que você entende isso, você na hora fala: eu não aceito esse sintoma. Jesus já morreu por mim na cruz. Ele já sofreu esse sintoma. Eu não tenho que sofrer de novo. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele pagou o preço por essa dor.
E agora eu tomo posse do que Ele conquistou para mim, que é saúde plena em Cristo Jesus. Amém? Algumas coisas eu consegui salvar aqui. E eu coloquei aqui um exemplo que a gente viveu quando a gente saiu do... O que a gente... Assim, várias coisas que a gente escutou no ministério que a gente frequentou, a gente já estava assim, meu Deus, por mais que a gente não tivesse ouvido ainda essa palavra, a gente sabia que aquilo ali não era. Eu só sei de uma coisa, isso aqui não é. Eu não sei o que é, mas isso aqui não é. E aí eu me lembro que o que fez a gente tomar a decisão para falar assim, realmente não dá, foi a caneta ungida. Lembra? Na época, que foi o que, uns 9 anos atrás, mais ou menos, né? 10 anos atrás. 10 anos atrás, era R$1.000, há 10 anos atrás, a caneta. E foi assim, a irmã dele ligou para ele e falou assim, vem cá, eu entrei aqui no site da sua igreja e eu achei que uma caneta, que você paga R$1.000, e aí quando você tinha que assinar contratos com ela. Se você assinasse contratos com essa caneta, ela ia te trazer prosperidade, ela ia... E ela falou assim, você vai comprar essa caneta para você? Aí o Reinaldo falou assim, amor, não dá mais. Virei chacota da minha irmã, cara. Não dá, cara, não dá. A gente tem que simplesmente tomar uma decisão e sair, não dá, cara. E é isso, sabe, gente? A gente não pode ter fé em coisas. Não é sobre a caneta, não é sobre a fronha ungida, o óleo ungido. Aí você está trocando o pé de coelho por um mergulho no Rio Jordão. Né? Porque também tem isso, depois que você dá um mergulho no Rio Jordão, você é limpo. Gente, não é a água que te limpa. É a mesma coisa do batismo. As pessoas acham que no dia do batismo, aquela água vai limpar ela. Não. O que te limpou foi o sangue de Jesus. Quando você creu nele, ele te limpou. Você recebeu uma nova natureza, o Espírito do próprio Deus passou a habitar em você. Nesse momento você foi batizado. E aí você vai ali para o batismo como uma forma de mostrar a todos. Isso aqui é o que eu creio. Isso aqui foi o que aconteceu dentro de mim. Amém, church? E eu vou para o final. Não deixe que sonhos, visões ou palavras proféticas tomem o lugar de Jesus na igreja. Quando que eu sei que está tomando o lugar de Jesus? Quando se fala mais sobre visões do que sobre Jesus. Quando se fala mais sobre sonhos, sobre profecias. Quando se dá mais profecia do que se prega a palavra de Deus. Todas essas coisas são lícitas, todas essas coisas são bíblicas e são bênção. A gente crê porque profecia, por exemplo, é um dom do Espírito. E a gente incentiva aqui da gente profetizar. Mas não pode substituir Jesus e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. A gente precisa ensinar o povo de Deus, o povo da nova aliança. Antes, na antiga aliança, era só profeta que falava com o povo. Eles dependiam das profecias para tudo. Hoje nós não dependemos mais da profecia. Nós temos o Espírito Santo de Deus que fala com a gente, que nos guia em toda a verdade. Então, o que a gente tem que fazer hoje numa igreja que tem Jesus como centro é ensinar o povo de que eles têm o Espírito de Deus. E quando a gente ensina o povo de que eles têm o Espírito de Deus, eles vão viver pela fé. E isso leva o povo à maturidade espiritual. Porque se você vive de profecia em profecia, você vive uma infantilidade espiritual. Uma imaturidade, porque o que vai te fazer crescer e amadurecer espiritualmente é quando você tem que viver pela fé. É quando você não sabe o que acontece no dia seguinte.
Não queira viver de profecia em profecia, querendo saber o que aguarda você no futuro. Seu futuro a Deus pertence. Está guardado com Cristo. Ele tem sempre o melhor para você. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então a gente não pode trocar visões, sonhos, pelo Espírito de Deus que hoje habita em nós. Deus não quer falar com você só no dia que tem profeta. Deus quer falar com você todos os dias, através do Espírito dele que habita em você. Nada se compara ao Espírito de Deus que habita dentro de você. E qualquer profecia que você um dia ouvir, precisa confirmar o que o Espírito já falou no seu coração. Porque nada é surpresa para você. Nada é mesmo, meu Deus. Se você tem dúvida, guarda aquela profecia. E Espírito Santo, fala comigo. Confirma no meu coração. Você precisa confirmar com Ele. Porque Ele sabe exatamente os planos de Deus para a sua vida. Amém? Não vamos nos esquecer, church, que nada nem ninguém pode ou deve substituir Jesus. Ele precisa ser o centro sempre da nossa vida e principalmente também, não principalmente, mas também da nossa igreja. Não abra mão disso. Jesus precisa ser o centro da sua vida e da sua igreja também. Lembre-se sempre dessas características aqui, para que a gente não seja enganado por qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus, da graça de Jesus, que coloca Ele como suficiente. Jesus e somente Jesus.